Fala aí, galerinha dos 8º anos do Colégio Laerte. Aqui quem está falando é o professor Jamil de Matemática. Hoje nós vamos aqui para uma aula, tá, que foi apresentada durante a semana no CMSP sobre ângulo, tá bom? Se ficou alguma dúvida, então acompanhe a aula aqui, beleza? Você também encontra esse conteúdo lá no seu caderno do terceiro bimestre, beleza? Bom, pessoal, essa parte de ângulo é muito importante, então, na geometria, ok? Bom, qual é a definição de ângulo? Quando você tem duas semirretas, tá, que partem de uma mesma origem, então aqui a reta representada pela letra A e pela letra B, essa região é chamada de ângulo, ok, pessoal? Aqui eu peguei um transferidor para a gente entender melhor. Você coloca a origem nesse pontinho zero aqui, tá? Do seu transferidor. No nosso caso aqui, a medida desse ângulo seria aí aproximadamente 30 graus, tá bom? Olhe sempre do zero, né, da direita para a esquerda, no nosso caso aqui, 30 graus, ok? Bom, os ângulos, pessoal, eles podem ser classificados, tá? Existem seus tipos, então, de acordo com a sua medida, tá? Eles podem ser, então, agudo. Que seria um ângulo agudo? Aqueles que medem menos que 90 graus, tá bom? No nosso caso aqui, olha só, esse ângulo 40 graus. Então, partindo aqui do zero até um pouquinho antes aí do 90, né? Menor que 90, todos os ângulos são classificados como agudo, tá bom? Aquele ângulo que mede exatamente 90 graus, tá? É chamado de ângulo reto. Existe também o ângulo obtuso, que é aquele ângulo que é maior, então, que 90 graus. No nosso caso aqui, ó, 145 aproximadamente aí, tá bom? Todo ângulo, então, maior que 90 e menor que 180 é chamado de ângulo obtuso. O ângulo que tem exatamente 180 graus, né, é chamado de ângulo raso ou de meia volta. Tá bom, pessoal? Um ângulo que é maior que 180 e menor que 360, tá? Mais que 180 e menos que uma volta, né? Menos que 360, é chamado de ângulo côncavo, tá bom? Nesse caso aqui, tá? Ele fez essa reta aqui, né? Para vocês pegarem como base, coloca aqui o nosso transferidor bem no centro, tá? Da direita para a esquerda, se você olhar no seu transferidor, você vai ver que tem aí aqui 180, então você teria que completar. O nosso transferidor aqui no caso, ele só é de meia volta, tá bom? Então até ali 180, a gente completaria aqui com mais 45, então 225 graus, tudo bem? E por fim, o ângulo também pode receber o nome de ângulo completo ou de uma volta, tá bom, pessoal? No nosso caso aqui, então, o transferidor, ele só tem meia volta, então seria 180, mais 180, então o ângulo de uma volta completa de 360 graus. Bom, pessoal, então dando continuidade a respeito de ângulos, dois ângulos, quando a sua soma é igual a 90 graus, a gente diz que esses ângulos são complementares, ok? Então, por exemplo, se eu tenho um ângulo de 20 graus, se eu quiser o complementar dele, seria então um ângulo de 70 graus, cuja soma é 90. Tudo bem? Então, quando a soma de dois ângulos é igual a 90 graus, né? No nosso caso aqui, ó, o ângulo alfa e o ângulo beta, a soma deles dois, né, daria um ângulo de 90 graus. A gente diz que esses ângulos são complementares, tá? Aqui então seria o nosso ângulo alfa, ó, tá? Se a gente juntar com esse ângulo beta, então dá um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então a gente diz que esses ângulos são complementares, ok? Quando a soma de dois ângulos
é igual a 180 graus, então eles recebem o nome de suplementares. Então vamos supor que o nosso ângulo beta aqui tivesse, por um acaso, 120 graus, tá? Com certeza, esse ângulo alfa aqui, né, como a soma dos dois deu meia volta, deu um ângulo de 180 graus, então com certeza esse ângulo aqui é um ângulo de 60 graus. Então a gente diz que os dois ângulos são suplementares, pois a soma dos dois é igual a 180. Bom, e vejamos agora o que são ângulos opostos pelo vértice. Dizemos que dois ângulos são opostos pelo vértice se as semirretas que os formam partem de um mesmo vértice e são opostas aos lados do outro. Bom, pessoal, então se nós temos duas semirretas, tá? Esse ponto de encontro aqui, ó, entre as duas semirretas, é chamado de vértice, ok? E nós criamos aqui, no caso, 4 ângulos, tá bom? Vou chamar esse ângulo de A, tá? Esse ângulo aqui, ó, de B. Esses dois ângulos, a gente diz que eles são opostos pelo vértice, ok? E eles têm a mesma medida, tá? Se nós colocarmos o transferidor aqui para medir esse ângulo e medir depois esse ângulo, vocês verão que eles têm a mesma medida. Assim como esses dois outros ângulos que nós vamos determinar aqui agora, ó. Vamos chamar de ângulo C e de ângulo D, no nosso caso. Então a gente diz que o ângulo A e o ângulo B são opostos pelo vértice e eles têm a mesma abertura, a mesma medida, assim como o ângulo C e o ângulo D. Um caso interessante, pessoal, aqui para a gente entender, ó, fazer um exemplo. Vamos supor, então, que esse ângulo A ele tivesse 120 graus. Tá? Será que com isso a gente consegue determinar todos os outros ângulos? Veja bem, se o A tem 120 graus, então com certeza o B, como ele é oposto, né, pelo vértice, ele também terá 120 graus. E agora para a gente determinar o ângulo C? Se você reparar bem, ó, esse ângulo aqui agora, ó, formou quantos graus? 180 graus, não é isso? Não é um ângulo de meia volta? Olhando apenas aqui, ó. Então a soma do ângulo A mais o ângulo C é 180 graus. Esses dois ângulos, eles são o quê? Suplementares, que a gente acabou de aprender, né? Então, se o ângulo A vale 120, como eu sei que ele é suplementar, né, com a soma do ângulo C, os dois ângulos então são suplementares, então o ângulo A mais o ângulo C tem que dar quantos graus? 180 graus. Então isso nos leva a entender que o ângulo C, a medida dele só pode ser quanto? 60, não é isso? E se o ângulo C tem 60 graus, o ângulo D também tem 60 graus, pois eles são opostos pelo vértice. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula nós vamos ver o conceito de bissetriz de um ângulo e a mediatriz de um segmento de reta. Ok? Um grande abraço e até a próxima.